Olá, meu nome é Assad Naim, eu sou cirurgião plástico há mais de 2 décadas. Nessa série de vídeos, eu quero conversar com você a respeito de abdominoplastia. Acompanhe. O medo muito comum, essa nem é uma questão, esse é um medo muito comum de quase todas as pessoas que frequentam o consultório, novamente, principalmente as mulheres, vai ficar cicatriz? A cicatriz some. Aonde vai ficar essa cicatriz? Então a resposta, ela é bem fácil. Todo corte gera uma cicatriz. Se você se machucar, seja onde for, no canto da mesa, num acidente, caindo de bicicleta, você vai ficar com uma cicatriz. Se você se operar, seja de cirurgia plástica, seja de qualquer outra cirurgia, vai ficar uma cicatriz. A diferença entre essas cicatrizes é que o cirurgião plástico se preocupa com ela. Então ele pensa em colocar essa cicatriz numa posição que quase ninguém vai ver, ou seja, escondida dentro da calcinha, escondida dentro do biquíni ou dentro da cueca se for um homem, e vai tentar usar de técnicas, de métodos, de materiais para produzir uma cicatriz de excelente qualidade, uma cicatriz que fique a menos aparente possível. Você, numa cirurgia de abdômen, você vai ter 2 cicatrizes a princípio. Uma aqui embaixo na linha horizontal, passando mais ou menos onde é a cesariana nas mulheres, e subindo para as laterais aqui dos 2 lados, e uma ao redor do seu umbigo. A de baixo, ela fica escondida dentro da roupa íntima. A do umbigo, quando a pessoa mostra o umbigo, muitas vezes dá para ver a cicatriz, ou pelo menos dá para saber que houve uma cirurgia naquele lugar. Com relação à qualidade da cicatriz, a gente já entra num outro campo. A gente entra no campo do processo de cicatrização do paciente, da técnica que o médico usou e também do repouso que a pessoa teve. Outro fato importante para a cicatrização, que vai ser motivo depois de um vídeo separado, é a respeito do estado nutricional da pessoa. Quanto mais bem nutrida, quanto mais proteína, quanto mais saudável a pessoa for, é claro, é óbvio de se pensar que também sua cicatriz deva ser de melhor qualidade. Quando a pessoa tem doenças como diabetes ou quando a pessoa não tem um estado nutricional muito favorável, então é de se pensar que a cicatriz talvez seja de baixa qualidade. Ainda falando sobre cicatriz, é muito comum a afirmação: doutor, mas depois a cicatriz some, né? Não, ela não some. É bem verdade que existem algumas pessoas que produzem uma cicatriz tão boa, tão discreta, tão inaparente, que às vezes o próprio médico, depois de um tempo, ele tem até assim, uma certa dificuldade de encontrar, de ver, ou mesmo de lembrar aonde foi cortado. Mas isso não é a regra. Assim como existe a outra ponta, existem pessoas que fazem uma cicatriz de tão baixa qualidade, uma cicatriz doente, chamada de queloide, por exemplo, e que infelizmente ficam muito evidentes, muito marcadas, e realmente são cicatrizes até em algumas pessoas assim dramáticas. Então, essas 2 pontas não é o comum. O comum é que depois da cirurgia você vai ter uma cicatriz. Essa cicatriz vai passar por uma fase quase imperceptível, depois uma fase mais grossa, dura, inchada, vermelha, depois ela vai clareando, abaixando, amolecendo, ela vai melhorando a sua qualidade e com o passar dos meses, na verdade, com o passar dos anos, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, quanto mais passa o tempo, normalmente melhora a qualidade da cicatriz. Mas quase que para sempre, quando alguém olhar naquela região, quando você olhar e tudo mais, você vai ver uma cicatriz. O que eu quero te lembrar, o que eu quero te falar, é que quando a gente avalia as fotos de antes da cirurgia, sem cicatriz, e depois da cirurgia, uma cirurgia bem feita, bem cuidada, um pós-operatório bom, com bom resultado, com cicatriz, não resta qualquer dúvida de que é melhor depois com cicatriz do que antes sem cicatriz.